Salve, salve, amigos da aviação e astronomia e todo mundo. Estamos aqui hoje para acompanhar o lançamento do foguete Falcon 9. O mesmo foguete que teve o hold naquela vez. Vai ser hoje o lançamento. Será que hoje vai ter scrub o hold? Tomara que não, gente. Mas já estamos aqui, gente, para acompanhar o lançamento do Falcon 9, levando satélites Starlink. Lançamento previsto para meio-dia e 45 no horário de Brasília. Today. Nessa hora o Space Today não começa a transmissão. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que não, gente. Levando 27 satélites Starlink. Semana passada, o problema foi por causa de um avião que passou. Pode ser que hoje vá. Ou pode ser que não, por causa da janela. Deixa eu ver aqui, gente. Meio-dia e 45 para o horário do lançamento na Califórnia, levando 27 satélites Starlink. Primeira vez que o Falcon 9 vai levar 27 satélites. Pela primeira vez que vai levar satélite. Amanhã não vai ter lançamento do Falcon. Amanhã não vai ter lançamento de nenhum foguete. Amanhã não vai ter lançamento. Mas dia 24 vai ter lançamento do Falcon 9. Do 24 também vai ter lançamento. 28 da Índia, ESO. E os tais, gente. Vamos ver se tem alguma atualização dos tais. E daqui está aparecendo que está em teste os chip T-34 Booster 15. Será que o Space Today não vai abrir a live, não? Saljão. E salve, salve, amigos da astronomia. Tem uma notificação, Lucas AC. Seguindo. (24 minutos e 1 segundo para o lançamento do foguete Falcon 9. Estamos aqui ainda para acompanhar o lançamento do foguete Falcon 9. Daqui a pouco, gente, Falcon 9. Daqui a pouco, Falcon 9, gente. Levando 27 satélites Starlink. Olha, a cobra é... Esse virou meio, cadê?
suor, gente. Tô suando. Vinte e 22 minutos e 45 segundos para o lançamento do foguete Falcon 9. Starlink 11.8, gente. Ó, gente. Contagem timeline. Em tópicos. 38. O diretor de voo da SpaceX verificando o propelente. 35, propelente em start, em andamento, e líquido de oxigênio, é isso, oxigênio. Quinta, primeiro estágio, começando o propelente. Segundo estágio, às 25 minutos também. Vamos acompanhando, gente. Ainda não temos as imagens do... Não sei. Ainda não temos imagens do foguete Falcon 9 ainda. Daqui a pouco o Falcon 9. Falcon 9, gente. Daqui a pouco. Salve, salve, Renato. Sim, é ao vivo, Renato. É ao vivo, sim. É ao vivo. Só não estava olhando para o chat. Ao vivo, sim, Renato. Daqui a pouco, gente, 19 minutos e 32 segundos para o lançamento do foguete Falcon 9, levando pela primeira vez 27, se é, gente, 27 satélites Starlink. Ainda nenhum canal de aeroespacial e astronomia estou aqui ainda. Ou pode ser Spaceoid. O parceiro do canal, a NASA Tech, cadê? NASA Tech, ONDE Drive. Ainda não começou. Deixa eu só ver aqui, gente, cadê? O foguete vai decolar de Califórnia, repetindo. Um novo foguete que vão lançar para a Lua, não é. Não, esse não é um novo foguete. Não é novo foguete não, Renato. Repetindo, gente. Vou repetir novamente, gente. Lançamento do Falcon 9, levando pela
primeira vez 27 satélites Starlink da SpaceX, levando pela primeira vez 27 satélites Starlink, porque normalmente a SpaceX lança 25 ou 24 satélites no Falcon 9, mas é pela primeira vez que vão lançar. Era para ser lançado semana passada, mas só que, gente, o miserável, gente, não era para ser lançado ontem e também era para ser lançado no domingo, mas foi o maldito avião que passou em cima da base da SpaceX que teve que adiar para segunda-feira, ontem, mas não sabemos o porquê não foi lançado, pois foi adiado, que foi adiado para hoje. Será que hoje vai ser lançado o Falcon 9? E a Space Orbit, no canal Space Orbit, Pedrão, tá em live aqui. Eu só conferir, gente, aqui se ainda não mudou. Se ainda não mudaram o horário ou a data, porque vai lá saber se não mudaram. Gente, temos uma novidade. Eu não sei se eu contei, mas, gente, o Elon Musk falou semana passada que está para ser lançado o foguete Starship, o voo 8 da Starship, com o novo booster. Foi dia 24, não, 17, não, 16, eu acho que é 16 que foi lançado o Starship, a nova versão da Starship, que é Starship V2, e teve pouso até saiu no jornal sobre o avião passando em cima da central. Se é que no domingo o miserável do avião, a Delta, avião da companhia aérea, a Delta, passou em cima da base da SpaceX, que teve que adiar para segunda-feira, mas foi adiado para hoje. Não sabemos o porquê foi adiado. Então, gente, continuando. No voo 7 da Starship, gente, teve o pouso da Starship, o pouso do Super Heavy e o lançamento da Starship. Mas só que no voo, quando estava subindo a Starship, ficamos sabendo que saiu, que não sei se saiu ou quebrou uma peça da Starship, mas não afetou em nada. Mas só que lá no espaço, gente, a gente conseguimos ver pelas câmeras da SpaceX que começa a pegar fogo na Starship V2, que até falhou um motor, e depois falhou outro motor e falhou mais um motor, só ficou só um motor funcionando. Aí a SpaceX teve que explodir a Starship, mas no voo 8, que vai ser mês que vem, gente, se for mês que vem, vai ter o Starship, gente, voo 8 da Starship V2. Será que vai explodir a Starship V2? E também com isso vai ter o Booster 15, Super Heavy, a nova versão do Super Heavy, o Booster, como que se fala uma vez. E, gente, em março vai ter o lançamento da New Glenn, o segundo voo da New Glenn. O primeiro voo foi no janeiro desse ano, da Blue Origin.
e o primeiro estágio explodiu. E o segundo estágio da SpaceX, que é a Starship, explodiu também. Imagina se eu juntasse o primeiro estágio da New Glenn, da Blue Origin, com a Starship da SpaceX. Vai ter uma bomba. 12 minutos e 33 segundos para o lançamento do foguete Falcon 9, levando pela primeira vez a 27 satélites Starlink. 27, gente. Vocês não viram errado. É 27 satélites Starlink. Esses satélites de internet, vocês sabem. Satélites da Starlink. Starlink. Esse satélite é o que fabrica. É o que tem mais no espaço. Para ter noção, é o que tem mais no espaço. Dez minutos e 54 segundos para o lançamento do foguete Falcon 9. Daqui a pouco teremos as imagens da SpaceX. 17 minutos de transmissão aqui na live. 17. Transmissão da SpaceX daqui a pouco. Até caiu o celular aqui, mas ainda bem que caiu aqui em cima do PC. SpaceX já começou a transmissão. Não começou, é só pegando esse pessoal e colocando uma imagem da Space, uma imagem do Falcon. Não, que Space Orbit é Space Today. Ainda não começou a transmissão do Space Today. O canal do Space Today tá apagado. Daqui a pouco vou Bruno, quando vai voltar a live de Roblox? Eu não sei.
Poxa, você excluiu as mensagens aí, Renato? O que aconteceu com as suas mensagens, Renato? Você excluiu, é? Sete minutos e 45 segundos para 45 segundos para o lançamento do foguete Falcon 9 no Discord. Que Discord, mano? Gente, eu vou ir almoçar, aí eu vou deixar a live aí com vocês aí. Aí eu vou conversando com vocês aí aqui no chat da live. Então, falou, gente, eu vou almoçar aí. Notably lighter and allows SpaceX to launch up to 29 Starlinks on a given mission. This is the first time that they've launched 27 in one batch of the V2 mini variety. Of course, the earlier Starlink 1.5 satellites, we'd see them launch batches of 56, 58, 60. Here's the difference in weight from the previous Starlinks, which you're looking at right here in that column. Those are the older style of the Starlink V2 Mini. These newer ones weigh about 1,267 pounds, or about 575 kilograms. They were previously, as you can see, about a little more than 1,700 pounds and about 800 kilograms. With their solar panels unfurled, they have a wingspan of about 100 feet or 30 meters. They use argon Hall thrusters for in-orbit maneuvering. They were built in Redmond, Washington, which is near Seattle. They'll be deployed at about 183 miles or 295 kilometers in altitude at a 53 degrees inclination. Thanks to the folks over at HEO and Black Sky, this is a good on-orbit image that we have of a Starlink V2 Mini. Not the optimized version, but the ones that have been flying now for some time. In fact, this mission coming up set to be the 159th launch of a batch of Starlink V2 Mini satellites to date. This is an artist's rendering of the so-called laser mesh that connects the Starlink satellites. Per SpaceX's progress report, their laser mesh consists of more than 13,000 bidirectional laser links. SpaceX boasts a low latency of 26 milliseconds and a download speed of around 100 megabits per second across its Starlink network. Falcon 9 tanks are pressing for Stromback retract. And as you just heard, and as you can see, a beautifully clear morning down at Vandenberg as the Strongback retract sequence is about to begin, and we've got the mission audio to provide some additional context into where we are with this Falcon flight. Strongback retract has started. Now a little more than 4 minutes to go before liftoff. You see the clamp arms just beneath the payload fairings are opening up, and this Strongback is reclining. They'll pull back about 13 degrees away from the Falcon 9 rocket and stay in that position until liftoff. The darkness that you're seeing at the base of the Falcon 9 rocket is just a shadow from the surrounding hills, but otherwise a very clear and I imagine crisp morning there at Vandenberg.
Now coming up on 3 minutes before liftoff. In just a few seconds, we should be hearing that the first stage liquid oxygen tank is full. Stage 1 lock slot is complete. Good call from SpaceX, and thank you to channel member Chuck Close for our very generous $25 super chat. Really appreciate that, Chuck. Also want to welcome Russell Jones joining us with channel membership at the pad leader level. Welcome aboard, Russell. We're glad to have you with us. Thanks to channel member Ian Lita with a $5 super chat. Good to see you this morning, Lita, who says, hello, Will, team, mods, Spacefly Now family. This is the best place to be for sharing the love of launches. Thanks all. Much appreciation. Thank you for the kind words. And thanks to Kumar John for a 20 rupee super chat. Appreciate you, Kumar. Stage 2 lock slot is complete. Good call for stage 2 lock slot. We'll now be seeing the ground gas closeouts here momentarily. Ground gas closeouts. There you go. As we're approaching the final minute prior to liftoff, we'll soon hear the call that the Falcon 9 is in startup. You see the graphic on your screen. Falcon 9 is in startup. Oh, there you go. You should be hearing the SpaceX launch director. LD is go for launch. With that go for launch, we are once again poised for the liftoff of this Falcon 9 rocket, barring any T-minus 30 seconds. aircraft where they ought not be or watercraft. We should be seeing a really pretty ascent to this Falcon 9 rocket. So we're going to stand back, listen to the remainder of the count, and we'll be back with you with additional commentary on the other side of liftoff. T-minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Liftoff of the Falcon 9. Go SpaceX, go Starlink. Vehicle is pitching downrange. Stage 1 propulsion is nominal. Power and telemetry nominal. Falcon 9 is supersonic. Max Q. And a good ascent of the Falcon 9 rocket so far, as you just heard the call that the vehicle is passing through max Q with a point of greatest aerodynamic pressure on the vehicle. Coming upon a series of events in fairly rapid succession, as we will soon hear the call for the MVAC chill. MVAC chill is started. Good call there. They are thermally conditioning the Merlin vacuum engine prior to its ignition. So here's where we're going. We'll see a first stage main engine cutoff at roughly
T plus 2 minutes and 26 seconds. That'll be followed 3 seconds later by stage separation. Then the aforementioned Merlin vacuum engine will ignite for the beginning of its first burn. Then the payload fairings will be deployed just before the 3-minute mark. Now 2 minutes into flight. SpaceX about to reach the end of the first burn of its booster. Main engine cut off. Stage separation confirmed. And back ignition. Good calls from SpaceX. Notable, though, that instead of upper stage views, they're showing the telemetry. Oh, there you go. See if those camera views are back in time for fairing separation. Fairing separation confirmed. And apparently the answer is no. SpaceX now back to providing upper stage views of the Falcon 9 rocket, but notably did not show the fairings being deployed, so we did not get a view of the 27 Starlink satellites on board. Those occasional puffs they are seeing in between the hypersonic grid fins and the Falcon 9 first stage booster, those are the cold gas thrusters, which help provide attitude control for the booster as it repositions itself for a landing on the drone ship. Of course, I still love you. Booster appears to have reached its apogee at about 116 kilometers today. Now starting to make its descent towards the drone ship. Next milestone coming up is going to happen right around T plus 6 minutes and 3 seconds when the 3 Merlin engines on the booster will reignite for the start of the entry burn. That burn lasting about 26 seconds in total today. Both vehicles are following nominal trajectories. Now a little more than 5.5 minutes into the flight, still a good flight of both the first and the second stages on the Falcon 9 rocket. Once again, we're starting to approach the first stage entry burn here in the next few seconds. Entry burn startup. Good call on the start of entry burn. Should be wrapping up here in just a few seconds. Entry burn shutdown.
With the conclusion of that burn, we are now awaiting the first stage landing burn, which is set to begin around T plus 7 minutes and 49 seconds. Stage 1 FTS is safed. Call for the flight termination system being safed on the booster, no longer needed at this stage in flight. Now 7 minutes into the mission. For those who weren't with us when I previously mentioned it, this will be SpaceX going for the 400th successful booster landing today with a good touchdown of B-1082, if all goes well. Stage 1 transonic. Stage 2 FTS is safed. Good call-outs, less than 10 seconds from the start of the landing burn. Stage 1 landing burn. Stage 2 terminal guidance. Landing leg deploy. Stage 1 landing confirmed. And with that, SpaceX has achieved the 400th booster landing of an orbital class rocket to date. MVAC shut down. Nominal park orbit insertion. And with those good call-outs from SpaceX, the upper stage is now in that nominal parking orbit, which you just heard. Next milestone will be the reignition of the Merlin vacuum engine for a brief 2-second burn at T plus 54 minutes and 40 seconds. And that'll set up the Starlink satellites to be deployed at T plus 1 hour, 1 minute, and 34 seconds. With a good liftoff and landing of that first stage booster, let's go ahead and check in with our mission stats as they currently stand. Do want to briefly thank Jason Seeking for a very generous $20 super chat, though, in the midst of our coverage. This was the 10th flight of the Falcon 9 first stage booster, B-1082, the 427th Falcon 9 launch to date. This was SpaceX's 10th launch of 2025, as it so happens. The 371st Falcon booster reflight, with the launch of a booster that has flown at least once. This was SpaceX's 10th orbital launch of the year so far, given that there have been no Falcon Heavies as of yet. This was their 138th orbital launch within the last 365 days. The 109th orbital launch from Space Launch Complex 4 East for SpaceX, and the 198th overall orbital launch from this pad as well. Moving on to some recovery stats, this marked the 117th landing of a booster on the drone ship, Of Course I Still Love You, marking the 319th drone ship landing for SpaceX to date, and as mentioned, the 400th Falcon booster landing
or put another way, the 400th successful landing of an orbital class rocket. Of course, now you have Blue Origin with their new Glenn rocket that will in the future be adding to the statistic, but right now SpaceX stands alone in this regard. Also have China that is working on its own reusable, recoverable rockets, and other U.S. companies like Stoke Space. Finally, with some industry stats, this was the 3rd orbital launch from California this year, the 11th from U.S. soil, the 11th from a U.S. rocket company, and the 15th orbital launch from around the world. Fortunately, no launch mishaps to speak of as far as ability to deliver their payload successfully to orbit. Here's where the pie chart currently stands. So far, the U.S. and China remain the only 2 countries around the world that have launched their own rockets into orbit this year. But of course, it is just January 21st. Plenty of time for these numbers to change. We'll look forward to adding more to the pie as the year progresses. And speaking of progression, we're going to go ahead and progress on with the rest of our Tuesday. We hope you have a wonderful rest of your day as well. I want to thank our moderator in the live chat, Callisti Ali, for helping us out today. Always appreciate her being with us, as well as the other mods as they are able to pop in. Thanks to our Spacefly Now editor, Stephen Young, for running the technical operations of the broadcast. Most importantly, thanks to you for wherever you're watching from with this live coverage. As far as what's coming up next down the road, we are tracking the launch of Starlink 11-6. Has been scheduled for the 24th. We'll see, given the slips of this mission. Would not be overly shocked if that slides to the right a little bit. If you haven't already, be sure to subscribe to Spaceflight Now, turn on the notifications, and ring that bell. And that way, you'll never be caught unawares when we start our next live launch coverage. For all of us here at Spaceflight Now, I'm Will Robinson Smith. Remember, be good to yourselves, be good to others, and we will see you next time, folks. And until then, bye-bye. Voltamos, gente. Voltamos, gente, aqui. Já foi lançado o foguete Falcon 9. O lançamento do foguete Falcon 9, levando pela primeira vez 27 satélites Starlink. Eu queria fazer o meu grito, mas não deu. Eu queria fazer o meu grito, mas não deu para fazer o meu grito. Aquele grito que nem que eu faço com o Sérgio. Aquele. Vou imitar, que é ligou, partiu. Aquele que eu queria fazer que nem o Sérgio. Então, vamos ver o lançamento do foguete, os próximos lançamentos pelo site daqui do Next Space Flight. Falcon 9 levando satélites Starlink, já foi hoje.
Os dois da China, que vai ser dia 23, não vou conseguir. Não vou conseguir transmitir. Dia 24 às 10h54 vou conseguir transmitir, se conseguir, é claro. 24, dia 19h45 vou também conseguir. Da China também não vou conseguir, esse da China. Esse da Long March. Da ISO, da Índia vou conseguir transmitir se tiver. E só isso nessa semana. Então essa foi a live de hoje, espero que vocês tenham gostado. E falou, gente! Até dia 24 que a gente paga o lançamento do foguete Falcon 9, levando satélites Starlink, 2 foguetes Falcon 9, levando satélites Starlink da SpaceX. E falou, gente, deixa eu ver aí se tem mais um comentário, não tem nenhum. Então falou, gente. Turn the club into a free